Irmãos, boa noite, graça e paz. Pode assentar que eu quero fazer um comentário antes da gente desfrutar da palavra. Hoje é dia de cultuarmos ao Senhor. E a gente cultua o Senhor, vem para o culto. E a gente cultua o Senhor com os louvores. Primeiro com o nosso coração vindo aqui, com os louvores, com as ofertas e dízimos, com a palavra. A gente recebe a palavra. E eu vou falar para os irmãos, quando eu cheguei aqui, esse louvor me destruiu. Então, que a gente possa aproveitar o que o Espírito Santo quer falar com a gente nessa noite. Inclusive, no final do culto, se tiver jeito de voltar e cantar aquele segundo louvor. Como? Por causa dele. Porque tudo é por causa do Senhor, nada é por nós. Né? Então, é uma oportunidade, eu creio, que a gente fica cantando, louvando o Senhor, pedindo avivamento, mas o Senhor dá várias oportunidades de nós termos um avivamento com Ele. E eu creio que essa noite é uma dessas oportunidades que o Senhor está dando para nós que estamos aqui, de termos um avivamento com Ele, ou um reavivamento. Amém? Então não podemos perder as oportunidades, irmãos. O Senhor está voltando. E eu estava falando com a minha esposa, o que me mantém na presença do Senhor? É a certeza de que Ele pagou um alto preço por mim, isso é o amor de Deus, e depois é que eu vou passar por um julgamento. Isso é a justiça de Deus. Então, essas duas coisas é que me mantém na presença do Senhor, que não me deixa desistir. Que Ele pagou alto preço por mim e que eu vou passar por um julgamento. Então, que nós possamos, nessa noite, desfrutar desse Deus, que é maravilhoso, que é amor, que morreu por nós, que pagou um alto preço ali na cruz, mas que agora não vai voltar mais como amor. Ele vai voltar como juiz, para nos julgar. Então não percamos tempo, irmão. O tempo é hoje, o tempo é agora. Eu não sei quando o Senhor vai voltar como igreja, para buscar a igreja, e eu não sei quando Ele vai voltar para mim, quando eu vou dormir no Senhor. Sendo mais claro, quando eu vou morrer. Então eu preciso todos os dias da minha vida estar pronto. Será que nós estamos prontos hoje para o Senhor voltar para nós? Não dá mais tempo para ficar brincando com o Senhor. O avivamento começa hoje. O avivamento começou hoje, quando abrimos os nossos olhos pela manhã. E talvez nós perdemos o dia inteiro e não percebemos isso. Mas que nós possamos perceber agora à noite que o Senhor está falando para a igreja. O Senhor já está às portas. Amém? Então aproveitemos as oportunidades. E diante disso, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir primeiro lá em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler o 19 e o 20. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Fala assim a palavra do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vou repetir. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Amém? Agora Mateus 16, 24. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. 16, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Repetindo. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu vou ler uma versão nova, traduzida segundo o tempo de hoje, que fala assim, ó. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Amém? Vamos orar? Curvar nossa cabeça diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, te entregar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha liberdade com o teu Santo Espírito para poder falar para dentro de nós nessa noite. Nós queremos que o Senhor venha fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com o querer do teu Santo Espírito, Pai. Em cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Que a palavra possa nos quebrar, Pai. Que a palavra possa nos confrontar. Porque esse é o objetivo da palavra, Pai. Confrontar o homem de acordo com a sua vida de pecado. Então que nós possamos ser confrontados essa noite. Que nós possamos sentir o peso que é estar na tua presença, Pai. Sentir também o teu amor que morreu por nós na cruz. E sentir também, Pai, a certeza de que o Senhor voltará para nos buscar como igreja. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir em nosso meio e nos ganhar mais um pouco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar, por favor. Tem como deixar aquela cruz que colocou, que você congelou no último louvor? Por favor. Irmãos, essa noite é tudo muito bom, né? A gente louvar o Senhor, ver os irmãos, estar congregando. Mas eu quero falar nessa noite sobre uma coisa, sobre um empecilho que é muito grande para a obra de Deus. Um empecilho, né? Escreve em, mas tem o i. É um empecilho que tem barrado até o Espírito Santo de Deus. E tem atrapalhado a obra de Deus na igreja do Senhor. Atrapalhado nós, que fomos resgatados do mundo de pecado, atrapalhando-nos a servir ao Senhor. Atrapalhando-nos a crescer na presença do Senhor. Porque nós não podemos ser meninos, Paulo fala. Nós precisamos avançar. Então, se a gente tem vários anos na presença do Senhor e ainda nós não conseguimos avançar nada, ainda somos os mesmos bebês, as mesmas crianças de outrora, é porque existe uma coisa que nós não estamos sabendo lidar e que está nos atrapalhando a servir ao Senhor. E é o que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre o nosso ego. Quero falar sobre o nosso ego. O Espírito Santo colocou desde quando a minha filhada me convidou para ministrar aqui, o Senhor já falou comigo no coração, fala sobre o ego. Mas primeiro ele me moeu, né? Primeiro ele arrebentou com o meu ego. Porque o pregador é assim, irmãos. Quem tem a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, primeiro a palavra do Senhor precisa te confrontar, para depois você trazer essa palavra. Não acha que é só pegar a palavra, estudar a Bíblia, abrir ali dicionário bíblico, teologia sistemática, estudar, não. Precisa ter uma mexida espiritual com o pregador. Porque senão Deus não vai agir na hora que o pregador estiver ministrando. Porque nada é nosso, nada somos nós que fazemos. Tudo é o Senhor. Então o ego é uma coisa que atrapalha demais a vida da igreja. O que é a vida da igreja? Somos nós que o Senhor nos resgatou do mundo,
que nos reunimos como igreja para louvar, para pregar o evangelho. Então o ego tem atrapalhado tanta gente a seguir com o Senhor e tem atrapalhado, tirar tantas pessoas da presença do Senhor. E esse ego, o que é? É o eu de cada um. É a consciência de cada um. É o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Cada um de nós tem uma personalidade. Uns são mais fortes, outros são mais fracos. Isso que eu falo é como ser humano, não é de força, não. É característica. Tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais explosivo. Então, essas características é o nosso ego. E é do ego que vem as nossas reações diante das coisas. Como nós nos posicionamos diante dos fatos, isso tudo vem do nosso ego. Tudo vem do nosso ego. Só que esse ego, ele também leva a pessoa a agir com individualismo diante da realidade. Por isso que cada um de nós temos uma reação. Se acontecer alguma coisa agora, ali do lado de fora, o Senhor nos livre, né, de um carro bater lá fora, alguém passar mal ali fora, cada um de nós aqui vai ter uma reação. Uns vão ter a reação de ir lá ajudar, outros vão ter de chorar, outros vão ter de ficar acuados no banco. Então isso tudo é o ego que faz. Isso falando, irmãos, psicologicamente. Só que o ego, ele tem pontos positivos e pontos negativos. Qual que é um ponto positivo do ego? Ele faz o possível para manter o indivíduo vivo. Para manter o indivíduo focado. Qual que é o ponto negativo, que é o nosso motivo da mensagem aqui hoje? É fazer a pessoa acreditar que sempre está certa. Então o ego tem esse poder sobre nós. E eu não estou falando nada de espiritual, por enquanto só como ser humano. Esquece o espiritual por enquanto. Finge que tem como separar. Como ser humano, a gente sempre acha que tem razão, porque o nosso ego sempre fala com a gente. Você tem razão, você que está certo. E é daí que vem o egoísmo, dessa parte do ego, falar sempre para nós, mentir para nós que nós estamos certos, é que vem o egoísmo. Ou seja, é o ego superativado que quer só para nós. Aí eu me torno uma pessoa egoísta. É tudo para mim, nada para ninguém. E se a gente deixar o ego nos manter uma pessoa egoísta, pode caminhar também para outra coisa pior, que é o egocentrismo. O egocentrismo é pior. A pessoa egocêntrica é aquela que acha que o mundo gira em torno dela. Tudo é para ela, tudo tem que ser por causa dela, tudo é motivado por ela, ela é a melhor em todas as coisas. O Senhor morreu por ela, a igreja deve existir por causa dela, tudo gira em torno dela. Então, nenhum de nós estamos livres de nos tornarmos pessoas egoístas e egocêntricas. Só que para a obra do Senhor isso é um desastre. Mas ainda bem que o dono da obra não deixa que isso permaneça dentro da igreja. Então, já chega o primeiro alerta da mensagem. Para que eu vou deixar o ego me tornar uma pessoa egoísta e egocêntrica? Na igreja de Deus, na igreja do Senhor, se o próprio Senhor vai agir para que isso não aconteça. E quando o Senhor age, e eu não estou alinhado à vontade do Senhor, o que causa em nós? Sofrimento. Então tem muita gente sofrendo dentro da igreja, por quê? Porque é egoísta e egocêntrica. O que a psicanálise chama de ego, tudo que nós falamos aqui até agora está relacionado à psicanálise. Tudo que ela chama de ego, a Bíblia tem outros nomes.
A Bíblia chama de si mesmo, carne, homem carnal, homem natural, vontade própria. Isso tudo é ego. Irmãos, e não é de hoje que o ego vem atrapalhando a obra do Senhor. Isso é, mais antigo que andar em pé. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia? Porque a palavra é boa quando ela passeia pela Bíblia, né? Então vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. É até um alento para nós que a gente saiba que muita gente que Deus usou na Bíblia foi egoísta, foi egocêntrica. Vocês acham que Paulo era um homem egoísta e egocêntrico? Sim, completamente egoísta e egocêntrico. Mas aí o que o Senhor fez? Quebrou Paulo. Porque o Senhor vai nos quebrar, irmão. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que o Senhor não vai nos deixar na casa dele egocêntrico e egoísta. O Senhor vai nos arrebentar. Por isso que é melhor ceder rápido. E o que Paulo fez? Cedeu. A partir do momento que ele foi derrubado daquele cavalo, a gente já viu e colocado uma escama sobre os seus olhos. A gente já vê ali um homem o quê? Um homem mudado. A gente já vê um homem humilde. Aquele homem forte que prendia, mandava prender, autorizava para matar. Agora se viu obrigado a depender das pessoas para comer. E o Senhor usou ele grandemente. Então isso é um alento para nós. Vamos deixar Deus nos quebrar, irmãos. Para quê? Para que Ele possa nos usar grandemente. Vamos forçar a barra com Deus, não? Porque a gente não dá conta, não. Gênesis 3, do 1 ao 6. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 6. Diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis. Guarda bem essa parte aí, que já começa uma mentira de Eva aí. Dele não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tem uma tradução, essa de hoje, livre de hoje, fala assim: a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Irmãos, vamos desfrutar de algumas coisas nessa passagem aqui que talvez a gente ainda não conseguiu ver. Olha só. Quando Satanás chegou ali para Eva e falou assim: Deus falou contigo que você não pode comer da árvore, do fruto da árvore. Primeiro que ela já começou a dar papo para quem não deve. A pessoa egoísta e egocêntrica, ela vive dando papo para quem não deve. E segundo, se a gente olhar Gênesis 2:17,
Deus não falou para a mulher não tocar no fruto. Falou para ela não comer. 2,17 fala assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quer dizer, o Senhor falou, ó, não come. Aí quando Satanás começou a dialogar com ela, ela já começou por aí, o ego dela já se inflou. Peraí, deixa eu conversar com essa nova criatura que me apareceu aqui. Aí ela vai e fala assim, ó, no 3. Do 2 e o 3, ó: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis. Mentira. Deus falou para não comer, Deus falou para não tocar. Sabe o que fez Eva? Começar com esse diálogo e chegar no ponto que chegou? O ego dela. Ela viu que aquele fruto era desejável, mas ela esqueceu que o Senhor tinha mandado não comer. Irmãos, tem muita gente saindo da presença de Deus porque o seu ego esquece que a palavra de Deus é mandamento. A palavra de Deus não é autoajuda, não é livro de história. A palavra de Deus é mandamento, é para ser cumprida. E tem gente que quer desviar de certas coisas, mas toda a palavra é mandamento. Então o que Eva fez? Deu papo para quem não era para dar. O egoísta sempre é assim. O egocêntrico. O egocêntrico dura um puxa-saco. Por quê? Bajula ele. Na obra de Deus tem isso não, irmão. Todo mundo é igual. Graças a Deus por isso. Todos nós somos irmãos. Tem o pastor, a pastora, né, os diáconos. Mas diante do Senhor, todos nós somos iguais. Os pastores ainda têm um peso maior sobre eles, que eles vão ser cobrados do sangue dos irmãos da igreja, das ovelhas. Mas diante do Senhor, todos nós somos iguais. Então, se nós, dentro da igreja, nós queremos aplauso para nós mesmos, nós queremos ser a atenção de todas as coisas, pode saber que está próximo da queda. O louvor aqui maravilhoso, ó. Mas, irmão, vocês que cantaram aqui não sabem nada. Tudo é o Senhor, tudo é para o Senhor. Quem deu a voz àquelas irmãs que cantaram aqui foi o Senhor que deu essa tonalidade para vocês. Não se achem. Então Eva fez o quê? Comeu e ainda deu ao marido para que os dois juntos desobedecessem. O egoísta vive levando junto para o inferno, gente junto para o inferno com ele. Precisamos tomar cuidado com isso. Não dá para ser egoísta na presença do Senhor. Não dá para ser egocêntrico. Eva causou esse dano todo. Porque no seu egoísmo, ela viu que a árvore era boa e o fruto era bom para ter entendimento. Ora, se Deus falou que não é para me comer, mas apareceu esse ser aqui diante de mim agora e está falando que se eu comer eu vou me tornar igual a Deus, o que acontece com o ego? Infla. E na igreja está cheio de gente com ego inflado, irmão. Quando o ego infla, a gente esquece da palavra. Aí a gente vai pelo que a gente acha. Então que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Porque além dela pecar, ainda levou o marido junto para o buraco. E o egoísta sempre é assim. Ele nunca vai sozinho, sempre leva alguém. Vamos então outro. Vamos lá no rei Davi. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Versículo do 1 ao 5. Vamos ver outro tipo aí, ó, de ego. Ver o que o ego causou no rei Davi, né?
rei Davi, da genealogia de Jesus. Se um homem desse, gente, o ego fez o que fez com ele, imagina com a gente. 11, do 1 ao 5 diz assim, ó. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha só o que Davi fez, gente. Vamos olhar aqui a gravidade do que ele fez. Primeiro, versículo 1 fala o seguinte, ó. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seu servo, com ele e todo Israel. Mas ele foi? Não. Sabe o que é isso daqui? Está longe do propósito de Deus. Nós precisamos acompanhar o caminhar da igreja. Davi estava longe. Aí acordou uma tarde e estava vagabundeando pelo terraço. Aí quando a pessoa está à toa, irmãos, é aí que o diabo oferece as coisas. Mente vazia, oficina para o diabo. Então, por isso que nós, servos de Deus, sempre devemos estar com a mente ocupada em alguma coisa da palavra do Senhor. Aí Davi, à toa, andando ali pelo palácio, olhou uma mulher se banhando, mandou buscar a mulher. Ele perguntou quem era. Ele sabia que era esposa de um guerreiro seu que estava lá guerreando, que ele deveria estar lá e não estava. Ele foi e mandou buscar. E se deitou com ela. E ela engravidou. Só que nesse meio tempo, se a gente for ler a história, que não dá tempo, for ler a Bíblia, o que fala? Que ele mandou buscar o marido dela. Para quê? Para ele chegar e se deitar com a esposa, que ia ocultar o pecado dele. Mas só que Urias era fiel. Ele ficou na porta da casa dele e falou, que isso, Senhor? Eu me deitar com a minha esposa? Meus irmãos estão lá na frente de batalha. E eu vou ter o prazer de dormir em casa com a minha esposa? Não, vou ficar aqui no relento. Aí, não satisfeito, Davi mandou um bilhete para o general. Pega Urias, tira as armas dele, deixa ele na frente de batalha para ele morrer. Olha que ponto que chega uma pessoa egocêntrica e egoísta na presença do Senhor. Vai tramando as coisas, irmãos. A igreja está cheia de irmãos que fica tramando. Vai num, vai em outro, fica tramando. E quando você trama as coisas na igreja, você atrapalha aqueles que estão querendo trabalhar. Davi atrapalhou Urias. Tirou ele lá da frente de batalha. Então não dá para ficar tramando as coisas na igreja. Precisa seguir o Espírito, irmão. Precisa ser claro, precisa ser transparente, precisa ser honesto, precisa parar de mimimi. A igreja hoje está muito mimizenta. Os irmãos precisam ter mais testosterona, precisa ser mais homem. Precisa falar grosso, precisa falar certo, precisa falar na hora certa, precisa agarrar na cabeça do boi. Irmão tem que ser homem. Irmão fofoqueiro é pior do que irmã.
Os irmãos têm que ser homem. Homem é homem. Davi, como estava morrendo, chamou Salomão e falou o que com ele, Gustavo? Seja homem. Falou com ele dessa forma. Então nós irmãos, nós temos uma responsabilidade. Ser homem. Sabe o que é ser homem? É estar disposto, é agarrar na cabeça do boi quando precisa na igreja, é ajudar as irmãs a fazer as coisas, ficar com um serviço pesado, que às vezes as irmãs pegam para fazer, por quê? Porque não tem homem. Às vezes tem um casamento, o Senhor vai lembrando, às vezes tem um casamento que a mulher é que manda. Mas sabe por que a mulher manda? Porque o homem é omisso. Toda vez que um homem é omisso, a mulher se levanta para mandar. Então o homem tem que ser homem. Davi tinha que ter sido homem. Escondeu o seu pecado, mandou buscar o marido para que ele morresse. Ele cometeu adultério e homicídio. Mas sabe o que Deus fez com ele? Quando ela ganhou o bebê, o que aconteceu? Ele adoeceu de morte. E morreu. A coisa só vai piorando. Só vai piorando. Só vai piorando. Por isso que o homem tem que ser homem. Tem que chegar e falar, ó, é isso, isso e isso. Eu sempre ensinei isso pro meu filho. Seja homem, fala a verdade. Nem que você tenha que tomar tapa na cara, mas fala a verdade. Agora os homens de hoje estão tudo cheio de mimimi. Está mais sufoqueiro do que as irmãs. O homem tem que ser homem, tem que chegar e falar. Ó, está acontecendo isso na igreja, eu não gosto. Fala com o pastor. Chega no grupo e fala, ó, está acontecendo isso e isso. Não é ficar, ó, você viu? Está acontecendo? Não. Tem que ser curto e grosso, irmãos. É assim que a obra de Deus vai para frente. São os irmãos agarrando na cabeça do boi, sendo, como diz o outro, carregadores de piano, e as irmãs auxiliadoras. Aí está cumprindo o que a palavra está falando. Agora, quando a igreja é dominada pelas irmãs, não tem como. Vamos lá em 1 Reis? Isso não está aqui não, tá? 1 Reis 11. Primeira Reis, capítulo 11. Vamos ver aí o ego de Salomão, filho de Davi. O que aconteceu com ele? Ih, tempo lá vai, hein? 1 Reis 11. Do 1 ao 6 fala assim, ó. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois os perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Na Nova Tradução está assim, ó. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Então o ego de Salomão, irmãos,
fez ele casar com tudo quanto é tipo de mulher, que serviam a outros deuses. E se tem uma coisa que Deus odeia na Bíblia, é a idolatria. Por quê? Idolatria é você idolatrar algo, é você colocar algo dentro do seu coração que tem maior valor do que o Senhor. Por isso que Deus abomina a idolatria. A pessoa idólatra, ela idolatra algo que está para o seu coração mais valioso do que o Senhor. E o Senhor avisou, não casa. E ele casou. Olha o ego aí, irmão, egocentrismo. Ele tinha 1000 mulheres. Abri um parênteses aqui, já pensou se uma só? Às vezes nós, época que elas estão de TPM, a gente quer fugir, né? Imagina 1000. Jesus! E mesmo assim, ele fez aquilo que o Senhor não queria. Não foi fiel ao que o Senhor ordenou. Está vendo o que o ego faz? Com tantas mulheres ali em Israel, ele podia procurar e casar com elas. Mas ele foi buscar lá fora. Se você estudar aqui, ó, esse capítulo e o 12, vê que Salomão participou. Ele casou com mulheres que faziam sacrifícios ao seu Deus oferecendo crianças. Queimavam as crianças. Moloque, ao Deus Moloque. Então olha que absurdo. Um homem que pediu a Deus o quê? Sabedoria. E passa por isso, termina a vida dessa forma, irmãos. Tudo por causa de ego. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com essas coisas. É ou não é perigoso o nosso ego? Traz ou não traz dano para a igreja? Só que a igreja é de Cristo, irmãos. Por isso que a gente precisa ter temor e tremor. Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Quem morreu na cruz por nós foi o Senhor. Por isso que isso precisa constranger meu coração todos os dias. Não só quando eu canto aquele louvor aqui. Todo dia quando eu acordo eu preciso lembrar. Mais um dia aquele que morreu na cruz me deu a oportunidade de louvar e bendizer o seu santo nome e testemunhar da tua palavra para as pessoas. Então, irmãos, olha só. Voltando agora, né? Porque hoje eu li primeiro os versículos do fim da mensagem, concluindo. Quando fala lá em Gálatas 2, 19 e 20, que fala assim, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A lei é coisa antiga, é passado. É um Antigo Testamento. É sombra. O Antigo Testamento todo é sombra do que haveria de acontecer no Novo Testamento. O Antigo Testamento todo reflete para Cristo, que é as boas novas do Novo Testamento, que era o plano de Deus desde o princípio. Porque se a gente for ver a história, quando o homem caiu ali, Adão e Eva, rapidinho aqui, o que aconteceu? Deus veio tentando resgatar o homem de volta para si, através de reis, juízes, sacerdotes, profetas, e não deu certo. Aí o Senhor tomou a decisão de quê? De colocar o seu próprio filho em sacrifício. Então a lei é passada. Aí fala assim, ó. Estou crucificado com Cristo, 19. Estou crucificado, nós estamos pregados ali naquela cruz. Estou crucificado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. E esse viver que agora tem aonde? No meu ego. O meu ego precisa estar pregado ali na cruz. Todo dia eu preciso levar o meu ego à cruz.
Todo dia que o meu ego falar comigo, Túlio, você é alguma coisa, você é isso, você tem isso, eu preciso falar não para ele ir lá para a cruz. Todo dia que alguém massagear o seu ego, nosso ego, nós precisamos ir lá para a cruz. Porque às vezes a pessoa que não tem o Senhor, ela chega, você é uma bênção, você é uma mulher maravilhosa, você é um homem, isso, você faz aquilo, você ajuda fulano, você é bênção, você é de Deus. Isso é tudo inflando o nosso ego. A gente tem que dar toda a honra e toda a glória para o Senhor. Porque nada é sobre nós, nada é para nós, tudo é para o Senhor. Então, por isso que o nosso ego tem que estar lá. Ó. Nosso ego tem que estar na cruz. Nós precisamos servir a Deus não de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade dEle. O nosso ego não nos deixa enxergarmos que a Bíblia é um ordenamento e não um livro de belas histórias, igual eu falei aqui já. Todos os momentos precisamos levar o nosso ego à cruz para aquilo que o Senhor queira nos usar, seja em ressurreição. Isso aqui é muito forte. Irmãos, como que Deus usa as nossas habilidades? Porque nós temos habilidades naturais, não temos? Por exemplo, os irmãos do louvor aqui, se eu pegar um violão ou um teclado para tocar uma bateria, misericórdia. Não para um aqui, 3 quilômetros de distância. Para louvar, a mesma coisa. Então, o Senhor deu habilidades para cada um de acordo com o que o Senhor quer usar na obra. Só que Ele só usa essas habilidades em ressurreição. Ou seja, é preciso que essas habilidades do nosso homem natural morra e que ressuscite lá da cruz as nossas habilidades. Quando as nossas habilidades elas vêm lá da cruz, elas já vêm sem glória nenhuma para nós. Quando um irmão sobra aqui para fazer louvor e canta maravilhosamente bem, ele tem que ter colocado o louvor aos pés da cruz do Senhor. Para ele falar assim, ó, eu não canto nada, quem fez eu ter esse timbre hoje foi o Senhor. É lógico que você canta, é lógico que a gente preparou foi o Senhor, é lógico que você fez curso de música, de canto, é lógico que você ensaiou várias vezes, porque é necessário. Mas a glória não é para nós, a glória é para o Senhor. E eu só consigo enxergar que a glória é para o Senhor quando eu saio lá da cruz. Olha o exemplo de Paulo. Paulo era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, cidadão romano. E ele fala que ele não vive mais, mas Cristo é que vive nele. Então, tudo que nós somos fazer na obra do Senhor, irmãos, é em cima da cruz. Senão o nosso ego vai aparecer e nós vamos atrapalhar a obra do Senhor. E quando alguém atrapalha a obra do Senhor, o Senhor resolve com ele. Por que tem tanta gente que não está mais na presença do Senhor? Por causa do ego. Falta de cruz. Eu me converti em 1994. Tem gente aqui que nem era nascido. Só o Josimar que era. Então, 1994, irmãos, eu tive N motivos para sair da presença do Senhor. Eu tive N irmãos endiabrados que me perturbaram e queriam me tirar da presença do Senhor. Eu tive N situações para me impedir para servir o Senhor. Tem até hoje. N situações. Mas eu estou sempre lá, ó, graças ao Senhor. Estou sempre buscando ir na cruz, eu e minha esposa como casal. Sempre ajudando um ao outro. Porque ali que é o nosso lugar. Ali o nosso ego é morto. Agora, se eu estou longe da cruz, irmãos, aos evangelhos, alguns dos discípulos falaram que viram sair água e sangue de Jesus? Não. Só o evangelho de João. Por quê?
Porque ele estava perto. Quando o soldado furou o lado do Senhor, os evangelhos, os outros 3 evangelhos, falam que saiu sangue. João fala o quê? Saiu sangue e água. Porque se a gente vê quando Jesus olhou para baixo sendo crucificado, ele viu a mãe dele ali e João. Ou seja, João estava perto, por isso viu água. Então qual que é o nosso lugar? Perto da cruz. Não tem outro remédio para o nosso ego, é na cruz. Se eu não pôr o meu ego na cruz, ele vai ser inflado uma hora ou outra, por mais humilde que você seja, uma hora ou outra você vai gostar dos elogios, você vai dar moleza para Satanás e vai te atrapalhar a servir o Senhor e você vai acabar saindo da presença do Senhor. Então que o Senhor possa ganhar o nosso coração, que a gente possa se dispor, porque aí já não é o Senhor não, é eu mesmo, é decisão minha. Eu preciso ir lá para a cruz. Por que João estava ali perto da cruz e Pedro estava longe? Por que João viu sair sangue e água e Pedro estava lá negando Jesus 3 vezes? É simplesmente porque um preferiu estar longe. Seguir de longe. Mas o nosso lugar é perto, perto da cruz. Amém? Última coisa, irmão, não devemos ficar brigando por cargos e serviços na igreja, mas esperar o Senhor nos chamar e então dar o nosso melhor, sempre indo à cruz de Cristo. Quer fazer parte do grupo de louvor da igreja? Vai para a cruz primeiro. Quer fazer parte do corpo de diaconato da igreja? Vai para a cruz primeiro. Às vezes muita gente se oferece para servir, sendo que a palavra fala que quando você chega num lugar e tem várias cadeiras, é para você sentar lá no último banco. Que aí talvez alguém vai lá te buscar e te ponha na frente e isso é reverência. Agora tem muita gente que já chega e quer sentar na frente. E talvez alguém vai chegar e falar, irmão, vai lá para trás que aqui ainda não é seu lugar. Ah, vou me oferecer para trabalhar em tal lugar. Vou falar com a pastora, com o bispo. Não, não fala, não, ora. Se for da vontade do Senhor, eles vão te chamar. Isso é colocar o ego na cruz. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Vamos orar? Os irmãos do louvor aí podem preparar, subir para cantar aquele louvor. Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra, pelo louvor, pela oração, por tudo que aconteceu e ainda vai acontecer aqui na tua casa, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor hoje me constrangeu com a tua palavra, o Senhor me constrangeu a realmente estar mais disposto a te servir, mas não estar me oferecendo, mas estar orando aos pés da cruz, Senhor, para que o Senhor possa me fazer servir. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, com o nosso espírito reavivado, com o nosso espírito animado, Pai, que nós possamos realmente pedir ao Senhor que Ele nos dê força para estarmos sempre aos pés da cruz, Senhor. Porque ali é o nosso lugar, ali é o único lugar que o nosso ego é mortificado, Pai. Nos livra daqueles que estão sempre dispostos a massagear o nosso ego. Nos livra daqueles que querem nos tirar de perto da cruz, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos e damos glória ao teu nome, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor?